mais um assunto que causa muita polêmica, a questão agora da UEA. O que é que está havendo? Você usou a tribuna para uma defesa de uma universidade que está sendo sucateada, o que é que está acontecendo e como é que fica a situação dos alunos da UEA? Eu sou o mais duro opositor do atual prefeito de Manaus, Amazonino Mendes. Nota-se. Mas se existe algo de valoroso na biografia pública desse cidadão, é a construção da UEA. A aprovação, a estruturação da UEA. Porque a UEA, ela não é só uma universidade para cumprir o mesmo papel da UFAM. Ela é uma universidade com outras características. A UEA, ela foi criada para ser implantada fisicamente nos 62 municípios do estado do Amazonas, para ter prédio lá em Beruri, lá em Anuri, lá em Amaturá, lá em São Paulo de Olivença. A UEA foi criada para isso, para ter cursos presenciais e semipresenciais em todos os municípios. Perfeito. Isso tem a ver com o quê? Primeiro, com a democratização do acesso ao ensino superior, porque aumentou a quantidade de vagas e ofereceu vagas onde antes não se imaginava que a universidade pudesse chegar. Segundo, tem a ver com a qualificação dos profissionais que atuam na educação básica, porque muitos cursos da UEA nesses municípios mais distantes são cursos para a qualificação de professores na área de português, de matemática, para atuação na educação básica. Então tem um impacto também na educação básica, no ensino fundamental e no ensino médio. Terceiro, a UEA, pela sua produção científica, é instrumento indutor da descoberta de potencialidades econômicas que gerem emprego e renda nesses municípios do interior do estado. E quarto, por fim, a UEA, por debater ciência, por debater a academia dentro desses municípios, também qualifica o processo de debate acadêmico, científico e político nos mais longínquos municípios do estado do Amazonas. Então a UEA foi criada para ser isso. E nós não podemos retroceder. Nós não podemos ter uma UEA que volte para cuidar dos cursos aqui em Manaus e de alguns cursos nos polos. Nós precisamos avançar para todos os municípios e não retroceder. E hoje a UEA está retrocedendo por conta da irresponsabilidade de gestores e do próprio governo. Por quê? Porque a UEA foi criada e estruturada através de convênios com fundações, porque não tinha um corpo técnico próprio. E o governo do estado não teve a responsabilidade de fazer os concursos necessários para dotar a UEA de um corpo administrativo e de professores necessários para o seu bom funcionamento. Quando não fez isso, hoje o Ministério Público pressiona a UEA para que cancele os seus contratos com as fundações. Cancelando o contrato com as fundações, a UEA deixa de ter todos os projetos especiais, deixa de ter todos os seus servidores administrativos. Fora isso, a ameaça de demissão de 80% dos professores agora no final do ano, porque são temporários, sem que a UEA tenha feito concurso dos professores efetivos para substituí-los. E, por fim, eu visitei alguns prédios da UEA. O prédio da medicina, por exemplo, da odontologia, todas as salas, cada sala tinha um data show, um computador para acesso ao aluno e um computador para acesso ao professor interligado à internet. Nenhuma tem mais. Absolutamente nenhuma. É preciso auditar, fazer um balanço da história da UEA para saber onde foi parar isso, porque não foi reposto. E mais, de lembrar que em 2008 a UEA recebeu, por conta da contribuição para o ensino superior, que é uma renúncia do ICMS das empresas do distrito, 136 milhões de reais. No ano de 2009, 138 milhões de reais, e vai fechar o ano de 2010 com uma receita de mais de 150 milhões de reais. Então o problema da UEA não é falta de dinheiro, é um problema de gestão que precisa ser enfrentado imediatamente, sob o pena do próximo semestre nem iniciar por absoluta falta de estrutura administrativa. Exatamente, essa seria a colocação que eu ia colocar para o senhor, né? A colocação que eu ia colocar é redundante. A questão é a seguinte: falta, então, uma administração mais séria dentro da UEA, vereador? Eu acho que falta... Eu até escrevi um artigo hoje, já gerou uma polêmica danada, que eu digo que o desmonte da UEA ele é fruto, primeiro, de um problema de gestão interno na UEA, que eu não sei em que ponto começou e não sei quem é o culpado, se é o atual, se é esse, se é o primeiro, qual é o reitor. Alguém é culpado. Alguém é culpado. Há um problema sério de gestão. Houve tempo suficiente para fazer o concurso público, para cumprir as determinações do Ministério Público, e essas determinações não foram cumpridas. Segundo, a omissão por parte do governo do Estado, porque a UEA é algo importante para o desenvolvimento estratégico da nossa região. Portanto,
e o atual governador consagrado nas urnas, o ex-governador consagrado nas urnas como senador, precisavam ter tomado nas suas mãos a responsabilidade de estruturar a UEA. E o novo precisa fazer a partir de agora, já que o ex não fez. E, por fim, há uma atitude, na minha opinião, com todo o respeito que eu tenho pelo Ministério Público, há uma atitude intransigente do Ministério Público. Porque o Ministério Público não pode achar melhor fechar a Universidade do Estado do Amazonas por formalidades legais. O Ministério Público tem que responsabilizar quem não cumpriu as suas determinações, mas sempre partindo da lógica de que a Universidade do Estado do Amazonas precisa continuar funcionando. Ou seja, proteger os alunos. Proteger os alunos. Os alunos são vítimas e não culpados. É tipo aquela história dos RDAs da Prefeitura. O Ministério ameaça demitir o RDA, mas não entra com ação de improbidade contra quem contratou irregularmente. Aí quem é vítima vira culpado e o verdadeiro culpado, que é quem promoveu a ilegalidade, continua impune porque é um poderoso em regra. Ou como diria a música do Nelson Gonçalves, o justo pagando pelo pecador. Exatamente. É exatamente isso. Você conseguiu espelhar o que vivem os garis, por exemplo, hoje do município de Manaus, e o que vivem os alunos da UEA hoje, é o que Nelson Gonçalves falou, os justos pagando pelos pecadores. Vereador, agora o senhor me colocou o problema, né? O problema que está aí. Agora eu pergunto, o senhor como um homem do povo agora, mais do que nunca, agora o senhor vai representar a partir de 2011, não só a cidade de Manaus, mas o estado do Amazonas como deputado. Qual a solução? O que seria viável se fazer de imediato para que a UEA volte a crescer e a sobreviver, ou seja, fazer o papel a que ela se dispõe? Eu penso que primeiro a sociedade tem que participar desse debate de defesa da UEA. A UEA não é dos seus estudantes, a UEA tem um objetivo estratégico muito maior do que o ensino de cada estudante que está lá. Ela tem um compromisso com o desenvolvimento da região, com a democratização do acesso ao ensino superior, com a qualificação do debate político no interior do Estado. Então a UEA é de todos nós e precisa ser defendida por todos. Então eu penso que esse é o momento do governador do Estado, consagrado pelas urnas, teve mais de 60% dos votos, chamar para si a responsabilidade de intermediar o diálogo entre o reitor da UEA, o Ministério Público Estadual e a sociedade, professores, alunos, técnicos administrativos, para estabelecer metas que serão cumpridas, porque as até aqui estabelecidas não foram cumpridas. Agora, qualquer processo de negociação tem que partir de uma premissa, e a premissa é: a UEA não pode parar. Não pode parar. Porque há ilegalidade nas renovações do contrato da Fundação Muraqui, porque há ilegalidade na renovação do contrato dos professores temporários, não podem ser punidos alunos. Tem que ser punido quem cometeu essas ilegalidades, seja quem for. Os alunos precisam ser preservados. E para que os alunos sejam preservados, é preciso que a instituição continue funcionando. Portanto, é preciso um pacto entre esses três setores, quatro, na verdade: governo do Estado, reitoria da UEA, Ministério Público e a sociedade ali representada pelos segmentos internos da UEA, alunos, estudantes, técnicos administrativos, para estabelecer um marco, prazo para a realização de concurso, prazo para a renovação da licitação das fundações, prazo para a renovação dos projetos especiais. Mas tudo isso sem que a UEA pare nenhum dia. A UEA não pode dar passos atrás. Ela só tem que dar passos à frente, porque disso depende o desenvolvimento do nosso Estado.